Alô, você do outro lado da telinha, eu sou o Jefferson, seja muito bem-vindo aí ao primeiro vídeo da série, que eu vou passar aqui as partidas mais clássicas, mais memoráveis e que, acredito eu, todo enxadrista de qualquer nível deveria conhecer, né? Hoje, não menos importante para começar a série, um grande romântico, né? Adolf Anderssen, ele que, além desse jogo imortal que eu vou mostrar aqui para vocês, ele também tem a Sempre Viva, ele que foi, segundo cientistas aí do xadrez, o primeiro jogador a passar, a passar de 2.600 pontos de rating e que com certeza foi um grande jogador de ataque. Ele foi arrasado pelo Paul Morphy, mas ele também foi dono de um jogo muito agressivo e de combinações assim realmente brilhantes e entrou para a história. E não à toa que a gente vai mostrar um pouquinho do jogo desse grande jogador que é o Adolf Anderssen, né? Começando logo pela Imortal, que é uma das partidas muito belas aí da época do romantismo, né? Bom, sem mais, vamos nessa. E4, E5, normal, abertura aberta. F4, gambito do rei. Toma F4, as negras resolvem aceitar o gambito. Bispo C4, né? Normalmente e quase sempre os românticos, de um modo geral, adoram apontar para o ponto F7, por isso muito jogo de gambito, muito abertura italiana, justamente porque o ponto F7, né? Normalmente é o ponto mais débil, né? Para as brancas F2, mas os românticos adoram sacrificar aí para obter grandes vantagens e tal. Dama H4, cheque. Rei F1, até aqui tudo tranquilo. B5. Eu achei um pouco estranho esse B5, né? Mas é característica romântica mesmo. Procurar entregar material a fim de obter velocidade no desenvolvimento e, assim, para atacar o quanto mais rápido possível. Esse B5 eu fiquei meio estranho. Eu olhei assim e falei, nossa, será que ele quer jogar aí, sei lá, um C6, depois D5 aqui, vir espetando e abrindo tudo? Bem, não deveria de se espantar, né? Mas enfim, não vi muita utilidade nesse lance, além dessa que eu acabei de falar. O Anderson simplesmente toma, né? Bispo toma B5. E aqui ele lança um cavalo F6, né? Que não seguiu nada com a lógica do B5 aí. Ficou meio que uma incógnita para mim, porque ele jogou esse B5, né? Tudo bem, a lógica por trás, né, do cavalo F6 é desenvolver uma peça, está mais perto do roque curto e já sai atacando o peãozinho de E4, né? Cavalo F3, desenvolve uma peça, não roca nunca mais, né, as brancas, mas isso tudo é teórico, né? Claro que hoje em dia não é usado no mais alto nível, mas enfim, ainda é bem teórico, né? Cavalo F3 atacando a dama. E aqui, dama H6. Por mais romântico que o cara seja, né, mais agressivo, uma hora ele tem que recuar. D3, simplesmente segura aqui o peãozinho, né? Não podia tomar antes porque retirou a dama. Então ele ganhou o tempo com o cavalo e consolidou a estrutura de peões, né? Com D3. E outra ideia interessante é que o bispo de Casas Brancas está agora fora da sua cadeia de peões, que normalmente é uma coisa boa, né? Grosso modo. E o bispo de Casas Negras agora, do time branco, já está apontando aí pro peãozinho ali, né? Que foi aceito no gambito, que aceitou o gambito e tal. Super tranquilo até aqui entender, né? Cavalo H5, acredito eu que as negras querem defender esse peãozinho de F4, né? Agora são duas peças defendendo contra apenas um atacante.
talvez seja meio que um primeiro erro, assim, porque contraria um pouco a teoria, né? De um modo geral, ele deveria ter tirado outro cavalo, por exemplo, ou ter fianquetado esse bispo aqui, já que abriu essa janelinha aqui do peão de B5, ou o mesmo bispo de casas negras, ele poderia ter tirado para algum outro lugar, por exemplo, C5 e tentado rocar, entendeu? São ideias que na fase de abertura a gente sempre tem que ter em mente. Mover duas vezes a mesma peça, só se você tiver realmente alguma coisa bem palpável, né? Para você poder fazer isso, uma boa justificativa. Bom, cavalo H4, simplesmente ele vem tentando melhorar a peça. E mais uma vez, ele não tirou o cavalo, não tirou o bispo, não mexeu com a dama. Se bem que abre aqui uma casinha para a dama, né, poder vir, que é a casa F3. Cavalo H4, enfim, né, foi o que ele quis fazer. E assim, os dois cavalos no canto do tabuleiro, que normalmente não é uma coisa boa também, né. Mas, enfim, deixando teoria de lado, importante é o que foi jogado, que entrou para a história. Vamos que vamos. Dama G5 aqui, atacando o cavalo, obviamente, acredito. Sem mais também. Aqui cavalo F5, ele meio que dá uma melhorada aí nesse cavalo. Tá bem... Não chega a ser um posto avançado, que ele pode ser, inclusive, mandado embora, né? Expulso daí com facilidade, mas enfim. C6 aqui. As negras resolvem, né? Dar uma espetada nesse bispo. E aqui o Adolf Anderson, perdão, ele já, para mim, já meio que exclama, quer dizer, ele larga o bispo lá e simplesmente joga G4 aqui, né? Que é um contra-ataque interessante, né? Nesse momento ele está fixando um pouco mais esse cavalo, que pode ser expulso, né, facilmente, diga-se de passagem, mas ele se defende atacando, vamos por assim dizer. Essa jogada G4 seria o seguinte: você pega meu bispo, eu pego seu cavalo e, enfim, né, vai abrir essa coluna aqui G para a torre dele. E em algum momento pode ser desagradável para as negras esse tipo de troca, né? Mas ao maior estilo romântico essa resposta aqui do Adolf Anderson, né? Combatendo realmente fogo com fogo. Cavalo F6, acho que para não abrir a coluna realmente as negras optam, né, por voltar o cavalo, dessa vez para uma casa mais ou menos normal, né? Se tem uma coisa que esse jogo não tem sido há algum tempo é ter algum tipo de normalidade, mas enfim. E aqui torre G1. Simplesmente o Adolf Anderson, ele larga o bispo lá, o bispo está caindo já, algumas rodadas. Ele pega, joga torre G1 e é isso, assim, né? Sem mais, né? As negras aceitam, né? Primeira entrega de peça aí, sem um objetivo tão claro, mas enfim, né? Joga aqui H4, que é um ataque direto aí na dama das negras. E eu, particularmente, quando estava passando essa partida no tabuleiro, falei, bom, ele entregou aquele bispo lá, porque ele já deve ter calculado, e essa dama aí, né, presa, olha só, uma dama só tem 3 casas, são muitos fatos curiosos, né, sobre esse jogo de um modo geral. Eu falei, não, daqui a pouco ele vai fazer mais um par de lances, né, 2 ou 3, vai pegar a dama, né. Mas não, você vai ver que ele vai sacrificar um monte de material aí, enfim. A partida não é imortal à toa, tá? Vem comigo. Ele joga dama G6, obviamente qualquer um faria isso. E aqui ele faz H5, né? Falei, ué, será que eu errei no cálculo? Eu sabia que tinha alguma coisa, mas eu não calculei muito bem. Aí o cara volta com dama G5. Falei, poxa vida, né? Quer dizer que ele deixou uma brecha aqui para a dama. Como é que vai ser isso? Agora que ele vem com dama F3 para apoiar, né? Esse peão está perdido já há muito tempo. Mas o principal é que a entrada desse bispo aí já vai ser um ataque muito duro, né, em cima da dama. Mas aí esse lance também é cheio, né? Eu falei, pô, no ruim de tudo, cavalo G8 tem uma diagonal aqui para o cara sair fugido, né? E realmente foi o que aconteceu.
As brancas continuam com o bispo toma F4, sem nenhuma compensação assim notória pelo bispo, né, que eles entregaram, simplesmente continua, segue normal, né? E aqui, dama F6, saindo dessa linha aí ultra agressiva e já tocando aqui no peãozinho de B2, que vai ser um dos protagonistas, né, dessa partida realmente memorável, né? E para mim muito curiosa, entendeu? Não estou falando as coisas que eu estou falando com sentido pejorativo, não. É realmente muito curiosa essa partida, tá? A forma como é jogado, o ataque a todo instante, a perda da iniciativa jamais. É romântico mesmo a era, né? Assim, o gambito sempre era aceito, entendeu? Porque era uma desonra recusar um gambito. Cara, é realmente muito romântico, muito bonito, cara. Eu realmente sou fã desse estilo assim. Eu sei que não é o estilo mais recomendável para a gente jogar hoje em dia, né? Embora eu acredite que dá para tirar bastante lição e aprender bastante coisa. Os erros assim e as coisas que a gente vê e tal. Mas, de um modo geral, é uma fonte de aprendizado muito boa. E é uma fonte de divertimento também, por que não, né? Aqui, cavalo C3, desenvolve uma peça, põe mais perto do centro e defende o peãozinho de B2. Bispo C5, desenvolve uma peça e já toca ali na torre, já um tiro direto na torre. Enfim, olhando assim o aspecto, até que os peõezinhos das brancas estão bem, como é que eu posso dizer, conectados. Duas ilhas, duas cadeias bem definidas. Os cavalos realmente estão em boas posições, bispo também, dama também, só as torres que não jogam muito, né? Eu acredito que as negras devem ter pensado mais ou menos assim. Bom, ele vai mover com a torre dele, então vou tirar um cavalo, vou tirar um bispo, vou rocar, sei lá. N coisas aqui passou pela cabeça dele. Mas, bem-vindo ao romantismo, a era romântica e a Adolf Andersen, né? Ele não ia fazer uma coisa tão óbvia, ou ia, não sei, vamos ver. Cavalo D5 e mais uma defesa atacando, né? Como é que ele defende? Atacando. Vamos para frente e vai atacando as peças mesmo. Claro que não de bobeira, né? Assim, sem nenhum motivo interessante. Na verdade, essa é uma jogada bastante profunda que exige muito cálculo. Se tem uma característica fundamental que você deve observar e principalmente assim, até treinar, é que nos jogos dos românticos, né, rege sempre um cálculo muito bruto, muito profundo. O próprio Adolf Andersen mesmo, ele era compositor de xadrez, né, daqueles problemas e tal. Ele tem até livro, acho, tem artigos também que ele publicava. Então, para você compor esse tipo de coisa, realmente você tem que ter um cálculo absurdo. E esses românticos, apesar de não ter a teoria de hoje, que é muito mais certinha, mais bonitinha, muito mais conservadora, né? Muito mais posicional, eles tinham um cálculo muito bruto, entendeu? Eles iam atacando mesmo a qualquer custo o rei, não queriam saber. Chegavam de voadora no peito, chutando a porta, mas eles calculavam muito bem. Você pega o cálculo dos caras, é assim, absurdo. O Pomorf, então, era cirúrgico, a precisão do cara, e o cara saía entregando peça, e quando via com 2, 3 peças no tabuleiro, o cara tava dando mate, entendeu? Realmente é muito impressionante, assim. Eu acho lindo esse tipo de xadrez, entendeu? Mesmo todo errado e tal. O próprio Mikhail Tal, que em 1960 se sagrou o 8º campeão mundial, ele também jogava muito esse estilo e depois nas análises ele era super refutado e tal, diziam que era truque, tanto é que o apelido dele era o Mago de Riga, mas mesmo assim era o xadrez belo, entendeu? O xadrez científico igual do Botvinnik e dos jogadores de hoje, tudo bem, é um xadrez que funciona, tem muita gente com 2.800 aí, aliás, não nem tanta gente assim, mas bastante gente tem. 2.800, 2.700 e pouco de rating, isso é muita coisa, é muito forte, mas que tem aquele xadrez feio e tal.
Aqui eu não estou querendo muitos detalhes técnicos, mas em si a beleza do xadrez. E já falei pra caramba, vamos continuar, né? Mas com certeza, né, voltando ao cavalo D5, ele já tinha calculado tudo, principalmente dama toma B2, com a torre caindo, ele ainda não rocou e tal. Aí, ou até um pouco antes disso, ele já tinha com certeza calculado, né? Bom, as negras simplesmente chegam arrebentando tudo aqui, muito materialista o jogador de negra. Chegou logo dama toma B2. E aí começa, né, a série, né, de entregas, de sacrifício, de material e de boa coordenação de peças que faz essa partida ser realmente imortal, né? Que ele simplesmente bota o bispo em D6, ou seja, teoricamente entregando mais uma pecinha ou buscando um câmbio, uma troca, né? Se bispo negro toma, cavalo toma com cheque e realmente vai ter mais complicação, né? O jogador de negro olhou, bom, por que eu posso ter um bispo se eu posso pegar a torre ali embaixo, né? Reparem que a torre aqui em G8 está caindo, né? Então, um materialista como ele só foi lá e pum! Desculpem, bispo toma G1, aliás, né? G1. Foi lá e tomou. E aqui começa, né, uma das combinações mais belas da história do xadrez. E5. Torre toma um cheque, simplesmente com esse lancezinho de peão ele deixa a torre cair já com cheque, o que não é uma coisa boa. Praticamente única aqui, torre A2. E aqui cavalo A6, não querendo aí que o cavalo entre em C7, enfim, procurando algum tipo de defesa, né? Embora, nossa, um cavalo em C6, você olha assim, é realmente muito feio, né? Putz, grilo. Cavalo toma G7, cheque. Rei D8. E aí? Você entregou torre, aliás, entregou as duas torres, entregou bispo, entregou um monte de coisa, já até perdi a conta do material entregue para ter uma posição. E quando chega na posição, se você errar, meu amigo, claro que aqui tá, acredito que não seja difícil, mas procura aí os últimos lances aí, o que o Adolf Anderssen fez, né? Como continuar, né? Pausando ou não, lá vou eu. Dama F6. E acredito que isso seja realmente a cereja do bolo, porque, cara, ele entregou duas torres, um bispo, e agora o cara, tipo assim, vai, pega a dama aí, entendeu? É assim, é inacreditável e qualquer coisa que faça aqui, as negras estão perdidas, né? Claro que, não tem jeito aqui não tem jeito não. Porque já tá chegando com cheque, inclusive. Que cavalo toma F6, cheque e mate em 1. Quem dá mais, quem dá menos. Bispo E7. E foi assim que entrou para a história o jogo imortal do Adolf Anderssen, né? Bom, como todo xadrez romântico tem seus erros, seus acertos, mas também sua beleza, né? O que seria do xadrez se não houvesse os erros, né? E essa partida, ela exemplifica muito, assim, a época romântica, né? Que é o desenvolvimento rápido, gambito. Olha, gambito, cara. Tem coisa mais romântica que um gambito do rei aceito. E entrega de material. Eu acho que o que mais chama atenção para mim realmente é a quantidade de material que ele entregou para chegar nessa posição, entendeu? Realmente você tem que ter muito sangue frio e tal, muito inspirado para fazer uma dessa. Hoje em dia, pô, no próprio match Carlsen-Kariakin, você viu que, pô, foi um match muito interessante estrategicamente, tecnicamente, nível altíssimo. Mas você não vê mais uma dessa, entendeu? Um grande representante que eu diria é o Wei Yi,
chinês jovem, né, que daqui a um tempo ele pode lutar pelo campeonato mundial, e o Mamedyarov, né, se não me engano é Shanky Mamedyarov, que também joga de uma forma que lembra muito o estilo romântico, né? Eu poderia chamá-los até de neo-românticos, né? Mas enfim, é isso, tá aí a primeira partida. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Fui!